Aqui está bem? Eu aqui? Pode ser assim. Está bem. Está bem. Fecha os olhos. Que havia antes. Tenho a começar do princípio, quando eu comecei a conhecer isto. Pois, eu fui criado numa casa que está daquele lado, e então estes terrenos aqui foram todos passados pelos meus pés. E foi onde eu fui criado, aqui nesta zona, até ter 14 anos. Era uma casa feita em taipa. O telhado para segurar as telhas não sequer era ripas. Era uns pauzinhos assim, de um barrote ao outro, tudo torto. Chamavam aquilo caibros. E punham as telhas ali em cima, porque era no tempo da miséria, não havia dinheiro para comprar ripa. E então criava-se um pau aqui, outro ali, e ia-se juntando e fizeram no telhado, em cima desses caibros. Umas telhas muito velhinhas, era já só uns pedaços de telha, e já custava a dar, e vinha de lá um vento, fazia cair uma telha, depois já era uma carga de trabalho, tinham que andar esticando as outras para ver se ainda embrebelava umas nas outras para não chover lá para casa. Era assim a miséria. E à volta, pronto, tinha ali uma terrinha onde semeavam umas batatas, umas favas, mas pouca coisa, que o terreno também era muito ruim, era muita rocha. E vivi quase sempre com os meus avós. O criado foi com os meus avós, porque a minha mãe arranjou bem solteira. Ela estava na casa dos pais, andava de ajuste, que era uma criada de servir. E houve um rapaz lá dos filhos dos patrões dela, começaram o namoro, olha, vai um gaiatinho. E depois, assim que ela engravidou, plantaram com ela a mexer. Ela veio para a casa dos pais. E eu nasci ali naquela casa ali, e estive ali até os 14 anos, sempre com os meus avós. Os meus avós é que me criaram. O meu avô era o faz-tudo. Não fazia nada perfeito, mas de qualquer coisa ganhava uns tostões. Era pedreiro, fazia essas casas em taipa, fez aí umas quantas moradas. Também dava um jeito a carpinteiro, fazia charruas para lavrar aí no campo. Era gramador de linho, tinha muitos ofícios. Ainda era sapateiro também. Pegava rodelos, umas coisas assim, lá vinha 2 ou 3 escudos, fazia jeito, dava para comprar um panito. E foi a vida dele assim. Até ter aí 12 anos, a minha vida era andar atrás da minha avó, que ela era sardinheira, comprava ovos e vendia sardinhas e trocava. As lavradoras, mesmo nesse tempo, não tinham às vezes dinheiro para comprar uma dúzia de sardinhas. Então eu ia buscar o galinheiro, trazia meia dúzia de ovos e trocava por sardinhas. E ela andava ali com 2 cestos, um de sardinhas e outro de ovos. Mas aquilo era muita miséria e eu, mais das vezes de manhã, não tinha nada para comer. Ia mais ela. Depois chegava aí um monte, começava a dizer assim: avô, vamos embora, tenho fome. Vamos embora, tenho fome.
a lavradora, ia buscar um bocadinho de pão e dava-me. E foi assim que eu fui criado até os 12 anos que comecei a ganhar as sopas. Aquilo era as sopas. E foi assim. Mas pronto, os meus velhotes, meus avós, moraram ali muitos anos. Depois, fim de uns anos, o meu avô morreu, a minha avó ficou ali na casa. Até que a água da barragem começou a ir para cima, e ela teve que abalar de lá e foi por um monte ali perto. As pessoas receberam, esses que tinham terreno, tinham casas, receberam qualquer dinheiro, fazia conta que pagavam aquilo, foi assim que eles quiseram dar. Mas deram algum. E as pessoas começaram a ir, uns compraram uma casa, um bocadinho de chão, longe daqui, e foram-se espalhando aí para fora. Foi assim, desapareceu tudo. A primeira casa, aqui deste lado, era a Parreirinha. Depois era a Parreira. Era perto uma da outra. A seguir era o Monte da Figueira. Também eram dois montes. Era o Monte da Figueira Novo e o Monte da Figueira Velho. Lá para baixo havia outro, que era o Palheirinho. Conheci lá dois moradores, até eram duas irmãs que moravam lá. A seguir era a minha casa, que era o Pontalinho. A minha casa fica além, ali naquele cerrinho que está ali. Quando a barragem está a descer, faz assim um carapucezinho, parece um chapéu que está além, e a casa é desandada aqui para este lado. À frente do Pontalinho, a distância de uns 100 metros, era a Sapeira. A seguir, havia um monte que era a Foz da Muda. Conheci lá um homem lá morando, sozinho, muitos anos. Depois, já de estar velho, casou e ainda criou 3 filhos. E depois havia a Beirã, que isso havia então lá de 10 ou 12 moradores. Aquilo parecia um covilho de coelhos. Era buracos por todo o lado. Vinha ali à noite e uns enfiavam-se por um buraco, outros por outro. Aquilo até se tornava engraçado. E mais abaixo havia a Palmeira. Também está debaixo d'água. A seguir havia o Jambujeiro. No meu tempo só conheci lá um morador, ainda é viva. Com 93 anos mora ali em Santa Clara. E eu depois passava por outra zona que chamava Las Varjas. Também já havia lá muita casa que ficaram debaixo d'água. Isto quando começaram a construir aqui a barragem, nesse tempo as pessoas também não sabiam bem o que é que isto vinha a ser. Não sabiam a serventia que uma barragem ia ter. Então toda a gente dizia mal dos governos para ir a fazer aqui uma barragem, porque isto era um sítio muito habitado e tinha bons terrenos, muitas hortas boas, muito campo para regadios. Mas nessa altura, regadios eram poucos. Havia aí 3 ou 4 noras. Lá uma besta um dia inteiro a tirar água com os alcatruzes para andar uma pessoa regando, mas logo a besta punha-se queda, acabava-se a água. Lá aí, vai burro, vai isto, vai aquilo, para ver se ela andava, ver se vinha mais uma pinga d'água. Isto estava assim quase num deserto, porque falta das coisas. Mas as pessoas tinham uma grande amizade a isto, porque acho que porque as pessoas não estavam bem informadas o que é que a barragem ia produzir. Ninguém sabia, não informavam as pessoas.
vai saber, isto tem servido muito. Porque isto tem milhares de pessoas que comem aqui da água da barragem. Então, este era um lugar sem estradas, com caminhos que mal jipes podiam passar, sem eletricidade, mas tínhamos uma fonte maravilhosa de água, água muito boa, e canteiros e florestas de uma quinta que já tinha sido abandonada há algum tempo, de agricultura, que no passado tinha sido, acho que era uma quinta que deve ter dado muita comida às pessoas. Tinha uma eira, portanto aqui havia cereais, aqui era uma quinta autossustentável, não é? Havia uma ruína que estava abandonada, coberta de silvas, a própria fonte só tinha um caminhozinho que a gente chegava a ela, mas era um montão de silvedo. E o que acontece é que surgiu o Bal Krishna, suficientemente louco para dizer: mas isto é lindo, isto tem tudo, tem bom ar, tem boa água, tem boa terra. Este sítio era uma florestinha. Daquele lado, e aqui era um terraço agrícola. Era um terraço agrícola com os muros dos terraços, não é? Aqui tinha um terraço, aqui tinha outro terraço. E então surgiu a vontade de utilizar os terraços para fazer um telhado. Levantar um bocadinho ali, para ter inclinação, e apareceu o primeiro templozinho, que era metade deste, em madeira, com portas vindas de prédios demolidos, não é? Com tudo reciclado, as traves recicladas, tudo era reciclado. 2003 foi o primeiro incêndio e pela primeira vez vi as florestas todas a desaparecerem, não é? E foi muito triste. Foi muito triste porque a gente ainda não tinha visto, não é? Ainda não tinha visto como é que o fogo pode levar tudo, não é? Tivemos a sorte das construções serem salvas, nem sei como, porque era tudo madeira, a parte daquela ruína que foi feita depois em pedra, tudo o resto do templo era em madeira, em baixo era em madeira, mas foi salvo. E pronto, essa foi a primeira vez que a gente viu realmente tudo desaparecer. Depois de uma destruição e depois um renascer das cinzas, a gente pensa sempre que o ser humano vai conseguir aprender algo com isso. A ideia é essa, não é? E o que eu me apercebi foi, nesses 15 anos, em vez de nós reduzirmos a possibilidade do fogo vir e destruir tudo, nós aumentamos essa possibilidade de que ele pode vir e ainda vai ser pior. E foi. Os eucaliptos continuaram a ser plantados, sem controle nenhum. Isto ardeu em agosto de 2018. Foi
tudo destruído, as florestas e as casas, e tínhamos um Buda, tínhamos uma estátua de Buda muito bonita que nos foi oferecida. E era feito de um material que a gente nunca soube, mas não era muito pesado, não era de metal. Quando foi o fogo, o Buda desapareceu, porque ele era combustível, ele era feito de materiais combustíveis. Este aqui já não vai desaparecer porque é de metal, mas aquele desapareceu e eu senti assim, uau, tudo o resto está bem, mas o Buda não está cá. O Buda, ou a representação do Buda e os livros. O Buda significa o caminho até o nosso potencial estar completo. E os livros significa um acumular de sabedoria ao longo do tempo. Essas duas coisas foram as coisas que o meu coraçãozinho ficou assim um bocadinho, uau, tão rápido. Foi muito rápido. A gente saiu daqui às 9, porque senão não conseguíamos respirar, e fomos dormir em frente ao mar. E eu voltei às 6 da manhã, por caminhos que só os mosqueiros é que sabem, não é? Porque estava tudo cortado. Eu meti-me e pronto, cheguei aqui às 6 da manhã. Ainda me lembro, vim aqui logo, à entrada do templo, e soltei o gato, que tive que levar, levamos os animais, mas o gato, soltei-o ali e ele não se mexeu. Ele ficou parado, não se mexia, esteve imenso tempo parado ali, pregado ao chão, como eu, esse pregado ao momento. Vi um mar de telhas, só, e aquele muro estava intacto, é pedra, e assim uns ferros retorcidos à entrada, porque havia uma estrutura de ferro para fazer o alpendrezinho, para as pessoas porem os sapatos. Então, foi muito interessante. O templo foi das coisas que mais me surpreendeu, porque não havia nada. Só aquele chão, um chão com telhas, porque as telhas não ardem. Não havia paredes. É como se voltasse tudo como era antes. Eu não estava nem triste, nem estava desesperada, eu não estava nada, eu só estava aqui. Estava a observar que tudo foi destruído. E isso manteve-se por algum tempo, porque não há nada a fazer. Já não é e ainda não é. E a gente fica aqui. E isso é muito bonito. O fogo não é uma coisa má. O fogo destrói para vermos o que é que surge depois, não é? E ainda na sequência desse sentimento, desse estar, o Baal estava na Índia quando ardeu. Em 2003 estava na Índia, em 2018 estava na Índia. Ele não vai assim tanto à Índia, mas estava na Índia nessa altura. Ele é originário de lá. E então, pela segunda vez em que isto foi tudo destruído, ele estava lá. E quando voltou, estávamos aqui, sem pensar o que é que vamos fazer, porque isto é gigante. O que é que vais fazer? A pessoa só está ainda nas cinzas. E começámos a ver amigos a chegar, era um fim de semana, e os amigos começaram a chegar, com carrinhos de mão, com enxadas, com pás, e perguntaram, então quando é que começamos? E eu fiquei assim, começamos? Então quando vocês quiserem. Vieram com isto, vamos começar. E começamos a remover os destroços e as coisas todas. Começamos. Foi-se fazendo, foi-se fazendo, foi-se fazendo. Depois de 2018, como depois de 2003, continuam a pôr eucaliptos, monoculturas, a destruir as árvores autóctones para pôr os eucaliptos, para serem mais fáceis de cortar. Claro que a água minga,
não há árvores adultas para chamar a água, o próprio eucalipto puxa a água da terra, então isto é uma desertificação propositada pela inconsciência do ser humano. Entretanto, ardemos todos os anos. Este ano aqui, outro ano ali, outro ano ali. E é triste, não é? A gente ver que não há uma consciência para alterar isto, não é? Porque nós precisamos das árvores, precisamos da água, precisamos de sobreviver. E não estamos a dar hipótese. Claro que o meu desejo é que a um médio prazo que volte a ser como antes, não é? Basta que se cortem os eucaliptos, por baixo dos eucaliptos estão imensos medronheiros que vão rebentar, isto está tudo cheio de potencial. Se dermos hipótese à floresta, ela faz tudo sozinha. Este lugar era uma grande herdade. No início do século XX não tinha nenhuma casa em si. Havia uma quinta, a montante de uma ribeira que hoje está seca. E isto era tudo uma grande herdade. As pessoas não iam à praia nesse tempo, portanto a praia era vista como uma coisa sem grande valor. O que era importante era a agricultura e os campos, portanto não havia ocupação humana aqui. Com o passar dos tempos, do início do século XX, começou a passar a mensagem de que os banhos de mar eram importantes para a saúde e as pessoas começaram, se calhar, a ter outros tipos de preocupações, que já não só a sobrevivência pura e dura, e houve muita gente de Algesur que começou a vir frequentar a praia do Monte Clérigo. Não havia construções, não havia casas, mas as pessoas faziam abrigos com as madeiras que davam à costa, com os poucos recursos que tinham. E só no verão. No inverno o tempo era inclemente, era muito pior, mesmo até no meu tempo o tempo era muito pior do que é hoje e, portanto, havia alguma ocupação humana de pessoas a ir e vir durante o verão entre a vila e o Monte Clérigo. Era tudo muito difícil, não havia estrada, depois as casas de madeira, o mar e o vento destruíam-nas no inverno, depois tinham que ser reerguidas. E a partir de uma certa altura, o dono da herdade, ou a família do dono da herdade, começaram a dar autorização verbal para fazer as primeiras casas de alvenaria, que são aqui neste morro, atrás de nós, do início do século XX, em 1920, 30 e em 1940 já havia aqui algumas casas ao longo deste morro. E as pessoas viviam em comunidade sazonalmente, ou seja, era uma comunidade pequena, a maior parte de famílias de Algesur, que se encontravam aqui, começaram a criar laços e começaram a passar parte do ano aqui e que depois voltavam à sua vida no inverno. Depois a vida deles e a vida aqui era um bocado a coisa de fazer tudo com nada, ou seja, não havia aqui nada, portanto tinham que encontrar maneira de se entreter, de sobreviver. Não havia luz, não havia eletricidade, água. Havia um poço de água salobra, que servia para as coisas mais básicas, mas para a água potável tinham que andar na maré vazia estas praias todas até à Fonte Santa, que é uns quilómetros daqui, a uma fonte que ainda hoje existe, a brotar da rocha, para trazer água. E a dada altura surgiu a necessidade de fazer uma espécie de centro comunitário, ou seja, um sítio de agregação da comunidade, que as pessoas chamaram o Casino e que era aqui neste sítio, que hoje é o Sargo, e já é o Sargo há muitos anos,
de várias maneiras diferentes, e no fundo foi uma barraca erguida com madeiras que se apanhavam na praia e colmo que se apanhava por aí e que servia para jogar às cartas, as pessoas trazerem coisas, portanto trazerem comes e bebes, e depois era toda a questão de trazer coisas até aqui, porque nada era fácil, não havia estas estradas, a estrada acabava, havia um caminho que acabava ali a meio da praia, isto em 1940, 50, e as pessoas vinham de burro até Algesur buscar coisas, buscar medronho, bolinhos, coisinhas, pronto. E depois havia sempre alguém que ia e trazia para a comunidade, portanto havia sempre um grande sentimento de comunidade. Faziam bailes, com giradiscos, isto é tudo anterior a mim, isto é tudo histórias que eu ouvi, histórias que li, histórias que fui recolhendo. Na minha memória mais longínqua, isto já era o Sargo, só que era um Sargo diferente, era um Sargo muito mais rústico, um Sargo que já era restaurante e funcionava por cotas, muita gente daqui tinha uma cota, era uma associação informal, sem o ser. Toda a gente tinha um bocadinho do Sargo e depois isto foi passando de geração em geração, tanto que há, sei lá, 10 anos eram 50 a 60 pessoas, entre pais e filhos e avós, que tinham bocadinhos do que é hoje o Sargo. Hoje em dia isto tem uma nova vida, uma nova gerência, já não pertence às tais famílias todas, acabou por ser vendido, mas acaba por ser um sítio que no fundo toda a gente tem um carinho especial, porque eu não reconheço aqui hoje em dia o sítio que era, mas o símbolo é o mesmo, o Sargo é o mesmo e a pintura que está lá dentro é a mesma, que foi uma pintura que foi feita por digamos que um convidado destas pessoas, que parou aqui e ficou por aqui uns tempos, porque as pessoas hoje em dia vão e vêm muito, e vai-se e vem-se no mesmo dia, mas na altura chegar era um acontecimento e portanto ficava-se uns dias. A minha família em si só tem casa no Monte Clérigo desde os anos 70. A família da minha esposa, a casa de família delas é atrás desta cor-de-rosa, portanto é uma das famílias mais antigas que vem para aqui há mais tempo. As casas são as mesmas. Há mais um terracinho aqui ou ali, um lugar de garagem com uma corrente que não devia lá estar aqui ou ali, mas as casas são essencialmente as mesmas desde muito pouco tempo depois do 25 de Abril. Portanto, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, que as casas são as mesmas. Não eram brancas, havia muito colorido, eram muito azuis, umas vermelhas, amarelas, mas principalmente havia muito azul. Não eram com o aspecto de vilazinha que tem aqui, era mais desgarrado, digamos assim. E depois havia coisas do tempo da minha infância que hoje já não existem. Havia uma cabine telefónica, que era sempre o pânico para funcionar. Havia um senhor, acho que alemão, por sempre houve muitos alemães aqui, que vinha com uma carrinha vender gelados. Não havia, a eletricidade chegou, eu nasci em 83, a eletricidade chegou em 84. Água quente não havia, tomávamos todos banho de mangueira, cá fora. Para beber água tínhamos um reservatório grande ali dos bombeiros, que os bombeiros iam encher de tempos a tempos, e íamos encher garrafões, lembro-me de ir encher garrafões. E a vida era um bocado assim, andávamos de casa em casa, de bicicleta por aqui, livres. Toda a gente se conhecia, basicamente. Pelo menos no verão toda a gente se conhecia. Manteve-se o espírito de comunidade até há relativamente pouco tempo. Eu lembro-me de em agosto, de miúdo, de chegar à praia e para chegar até ao sítio onde normalmente nós ficávamos, que era à meio da praia, que era onde era o nadador Salvador, porque conhecíamos sempre os nadadores Salvadores, demorava uma hora a chegar lá, porque parava em todos os chapéus, eu conhecia as pessoas em todos os chapéus. A minha mulher diz que se lembra de ir à rocha, que é lá em cima atrás desta casa, e olhar para a praia e conhecer toda a gente e ver se aquele já tinha chegado e se o outro já tinha chegado. Hoje em dia, no verão, obviamente não é assim, perdeu-se a conta a isso. Aquilo que mudou essencialmente foi um bocadinho com a explosão de 3 fatores. Foi a explosão das redes sociais, a explosão do surf e a explosão do alojamento local. Mas principalmente o surf pôs isto muito no mapa. No meu tempo as pessoas não faziam surf no Monte Clérigo. E depois, com a explosão das redes sociais na última década, qualquer sítio que tem paisagens incríveis e fantásticas, que começa a ser partilhado, atrai pessoas. E essas pessoas, na altura, não tinham sítio onde ficar, porque não havia. Eram as casas de família, não se alugavam. Quanto muito alugavam-se de boca em boca de uns anos para os outros. Hoje em dia não, hoje em dia não tanto o Monte Clérigo, mas
tudo aqui à volta, Val da Telha e tudo isso, é um chorrilho de alojamentos locais e, portanto, as pessoas têm onde ficar. Isso tudo pôs isto num sítio em que, em agosto, chegam a estar aqui 500, 600 carros. Se fizermos uma média de 3 pessoas por carro, são 1500 pessoas. O concelho de Algesur todo moram 5.000, 6.000. Eu de antes dizia uma coisa, que é, eu de antes dizia, o Monte Clérigo vai estar sempre protegido, vai sempre arranjar uma maneira de se autoproteger. Hoje em dia não tenho tanta certeza, porque isto era difícil estar aqui. Em agosto nós à noite estávamos de camisola de lã e estávamos cá fora encharcados da umidade. Hoje em dia estamos de t-shirt. Portanto, essa parte teve nos última década uma mudança que eu acho um bocadinho, mesmo para mim que sou cientista, a nível local foi quase drástica demais. Portanto, a alteração é muito significativa. Mas há de haver uma essência e uma centelha que vai sempre permanecer, mais que não seja na nossa memória. E que é também esse brilhozinho que atrai muita gente. É um sítio essencialmente de contemplação e de introspeção. E, portanto, atrai muitas pessoas que chegam aqui, ficam maravilhadas e querem cá ficar a vida toda e ao fim de 3 meses estão a dizer eu tenho de me ir embora. Eu e a minha mulher fizemos o percurso inverso. Devemos ser, que eu me lembro assim, os únicos que perpetuaram aquela coisa das famílias se irem unindo à volta do Monte Clérigo e daí nascerem namoricos e amores e filhos. Mas é o que é, e às tantas, quando um sítio muda tanto sem mudar, somos sempre confrontados com aquela velha coisa de ou fazemos como os chineses e não voltamos ao sítio onde fomos felizes, ou então, se voltamos ao sítio onde fomos felizes, temos que lidar com a parte de já não ser o mesmo sítio. Já fiz e vou fazendo o meu luto do Monte Clérigo que já foi, vou tentando aproveitar as coisas boas do Monte Clérigo que ainda existe, mas também, poça, a vida evolui tanto e já não somos as pessoas que éramos há 20 anos. É normal que o Monte Clérigo não seja o Monte Clérigo que era há 20, 30, 40, 50 anos. Não sei se vou aqui ficar, não sei se vamos aqui ficar, não sei o que é que a minha filha vai achar do Monte Clérigo, mas certamente não vai achar o mesmo que eu.